11, verso 24. Eu vou guiá-los ao longo de alguns dias por uma série de meditações dentro de uma temática bastante simples, mas direcionada pelo Eterno. Hebreus capítulo 11, verso 24, e nós leremos até o verso 26. Diz assim: pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por algum tempo, ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém. Você pode fechar seus olhinhos por bondade? Paizinho majestoso, eu te amo muitíssimo. Quero demonstrar meu amor por ti em palavras, mas também em ações. Por isso, Paizinho, me derramo diante de ti em agradecimento por essa nobre oportunidade de estar com a tua noiva, com a tua igreja amada, nesse privilégio de poder ainda falar a tua palavra. Eu sei que é uma honra muito grande. Sei que fala uma igreja entendida, conhecedora da tua palavra, que entendes os seus caminhos e que sabe muito bem quando tu falas e quando tu não falas. Portanto, quero pedir-lhe, Senhor, que enquanto eu estiver a falar, pois é apenas isso que posso fazer, que o teu povo venha a ser ensinado pelo teu Espírito Santo, pois eu bem sei que toda a verdade, que toda a certeza e que todo o conhecimento vem do Espírito Santo, e é por meio dele que podemos assim aprender. Então que ele nos convença, que ele nos ajude, que ele nos faça saber a verdade, e o teu nome seja em nós glorificado. E à medida que a tua palavra for entrando em nossos corações, permita que o fogo igualmente vá acendendo e possamos sim nos derramar diante de ti, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Assim eu lhe rogo em o nome precioso de Jesus o Cristo. Amém. Queridos, como eu estava dizendo a vocês, o Espírito do Senhor levou-me a pensar e a falar a vocês com um propósito muito específico e definido ao longo de uma série de mensagens que certamente serão nesses domingos vindouros. E eu vou estar pensando convosco em três grandes personagens bíblicos que nos ensinam coisas valiosas. Três personagens que trazem para nós um bojo de conhecimento e de riqueza de conteúdo que vale a pena parar para estudar cada um deles. Talvez eu não consiga falar um por domingo, mas também não tenho essa pressa ardente de poder esgotar tudo aquilo que tenho a dizer. Todo o meu desejo é que vocês possam capturar em seus corações e o Espírito Santo possa ensiná-los de maneira prática tudo aquilo que quero assim de maneira sucinta vos pôr. Perceba que esses três personagens são para mim marcantes não apenas pelo conteúdo que eles possuem das suas vivências, mas muito, muito mais pelo ensino que cada um deles traduz aos nossos corações. Eu estou a falar do primeiro personagem, do que é a vida de um homem emblemático chamado Moisés. E eu percebo que Moisés foi instruído, guiado pelo Senhor, levantado por ele, para trabalhar o povo de uma forma tão maravilhosa dentro de uma sequência de servidão, levando o povo a crer, a se unir em torno de uma promessa, através de seu serviço pessoal. Portanto, Moisés trabalha a conjuntura de homem, conjuntura de físico, conjuntura de mundo, a conjuntura de estar aqui um com o outro, de comunhão, de prática de igreja, serviço, de conquistas. Ele trabalha esses valores. Mas um outro personagem o Senhor levantou de maneira tão poderosa para trabalhar um outro ângulo dentro do contexto bíblico do que é a vida do jovem Davi, levantado por Deus, tirado de trás das ovelhas para ser rei em Israel, e muito propriamente não apenas reinar sobre Israel, mas marcar um novo tempo para com este povo e guiá-los em torno de uma nova conquista. E Davi foi usado por Deus para unir o povo em torno de um sentimento relacional, buscando a Deus em oração, trabalhando portanto a alma, a emoção do ser humano. Mas ainda tem um outro personagem que você encontra ao longo da Bíblia Sagrada, que também é emblemático e que significa muito para nós e muito especialmente para a igreja, do que é Paulo, um extraordinário homem que é usado por Deus de uma forma tão maravilhosa para despertar a igreja e uni-las em torno de um propósito. E isso é tão perfeito, tão glorioso, tão lindo, justamente perceptível na vida desse homem, pela forma como ele ensinou, pela forma que ele trabalhou. E para que isso tudo acontecesse, ele nos levou a pensar de maneira diferente.
a analisar as coisas de uma maneira diferente. Portanto, trabalhou mais a mentalidade humana. A conjuntura que ele teve foi relacionada àquilo que o homem pensa, justamente porque são as matrizes pensantes do homem que faz ele agir como age. Então, trabalhando as matrizes pensantes, ele propôs que a igreja seria, portanto, renovada e trabalhada de uma forma como Deus queria que fosse. Logo, esses três personagens nos ensinam, e nos ensinam de maneira sistemática. Perceba que o primeiro trabalha, como disse, o corpo, mas o segundo trabalha a alma, as emoções, o terceiro trabalha o espírito, a mente pensante. Perceba que Deus trabalha os três em uma sincronia perfeita, e você vai compreender ao longo desse conjunto de ideias que o Espírito Santo tem participado do meu coração, e eu quero partilhar convosco. Obviamente que tudo isso tem um fim, tem um propósito em si mesmo, tem uma ideia primária, e o Senhor é quem transmitirá o seu coração. E esta noite eu quero pensar com você exatamente nesse primeiro personagem, a saber, Moisés. E estudar a vida de Moisés é fantástico. Eu gosto demais, porque a riqueza da vida dele não é somente histórica ou cultural, não é também somente teológica, mas ela alcança todas as esferas, além de ter ensinos pessoais, motivacionais, relacionais, de forma tão contundente. Você vai encontrar pouquíssimos homens que tenham tanto conteúdo para ensinar tanto quanto Moisés. Esse cara é o ápice das ideias divinas dentro de um relacionamento pessoal. Portanto, tem muita coisa dele, e talvez, obviamente, eu não consiga falar-lhes tudo esta noite, mas eu vou tentar te mostrar algumas coisas que o Espírito Santo quer que a gente saiba apenas esta noite. Para entender isso, para vasculharmos essa história, para conhecer como que Deus usou Moisés e quer nos ensinar através dessa história dele, é necessário compreender como tudo começou. E não começou aqui nesse texto que nós lemos de Hebreus 11. Aqui narra, portanto, alguns heróis da fé, e este é um dos que aparece como um grande herói da fé. Perceba que a história, embora aqui narra ele com a prominência, com a grandeza, com a nobreza, mas não começou nele. A história de Moisés começou no patriarca Abraão, e você pode observar essa história começando exatamente lá no Gênesis, no capítulo 12, do versículo 3 ao 7, mas muito especialmente no versículo 7, onde aparece uma primeira vez que Deus faz uma promessa muito linda para Abraão. E eu quero acompanhar com você esses textos, tentar te mostrar isso ao longo da Bíblia e verificar o que o Espírito Santo quer traduzir ao nosso coração e à nossa alma. Perceba que o versículo 7 diz que o Senhor faz uma promessa a Abraão, dizendo: a ti eu darei essa terra e a tua descendência. Essa é uma promessa maravilhosa. Primeiramente porque Deus disse a Abraão: olha, você vai sair da terra da casa dos teus pais, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E nesse lugar que eu vou te mostrar, perceba, essa será a sua terra, essa será a terra que será uma nação. Deus faz para ele uma promessa de nação e povo. Diga para quem está pertinho de você, diga, nação e terra, nação e povo. Deus promete a Abraão dizendo: olha, você vai ser pai de uma grande nação, e esta nação vai ser possuidora de uma terra. Perceba que quando ele diz isso a Abraão, ele está falando em um momento de total dificuldade, porque o Abraão, óbvio, não pode ter filhos, não por causa dele, mas por causa da sua esposa. A Bíblia diz que ela era estéril. Além de ser estéril, ela já tinha 65 anos de idade. E eu percebo que para Deus isso não é impedimento. Então não se zangue se a coisa acontecer com você também. Deus pode mover todas as águas aí embaixo e fazer com que você tenha filho mesmo depois da idade. Fica tranquila. E aconteceu com ele, vai acontecer com muita gente aí também. Fica a dica. Perceba, portanto, a ideia do divino. Ele faz uma promessa para Moisés: desde que ele cumprisse a ideia de sair da casa de seus pais, de Ur dos Caldeus, e rumar aonde Deus haveria de lhe mostrar, Deus dá a ele dizendo: olha, você vai ser pai de multidão. E ele creu nisso e disse: vou te dar também uma terra. Ele tem, portanto, uma promessa dupla agora, uma que dependia dele, a outra que dependia totalmente de Deus. A primeira dependia dele, obviamente, de Deus também, mas muito mais dele, porque é parte humana de se acontecer. Embora se Deus não abrisse a madre de Sara, isso jamais teria acontecido. Entretanto, Deus disse que ia fazer e o fez. Perceba que o pai dá uma promessa para Abraão, e a promessa entra no coração dele, e ele acredita. E por causa da promessa ele sai de Ur dos Caldeus, cruza o rio Eufrates e vai caminhando até onde Deus quer que ele caminhe. Só que perceba que tudo que ele tem é uma promessa, nada mais do que isso. E promessa é coisa importante, até porque a Bíblia diz, nas palavras do Eterno, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, ele diz que todas as promessas têm nele o sim, e por ele o amém. Portanto, quando Deus faz uma promessa, é porque ele já tem
não só a ideia, mas ele tem o meio, ele tem como fazer, como realizar, ele já tem o fim dela. Quando ele faz uma promessa, é porque para ele já aconteceu, já fez, já terminou. Então quando Deus te diz que vai fazer algo, que vai acontecer algo na sua vida, deve se agarrar a essa promessa, porque uma coisa dita por Deus é uma coisa efetuada. Não é uma coisa que vai acontecer ainda, é uma coisa que já está feita para ele, vai acontecer para nós. Portanto ele diz para Abraão: você vai ser pai. O Abraão creu. É por isso que Paulo fala dele em Romanos no capítulo 4, versos 17 ao 20, dizendo que o Abraão creu contra a esperança, pois sabia ele que seu corpo já estava amortecido, bem como o corpo de Sara não podia gerar filhos. Mesmo assim ele creu que Deus é aquele que chama à existência as coisas que ainda não existem como se já existissem. Isso é maravilhoso. Ele apresenta, portanto, a sua fé de uma maneira pujante, tangente, e ele sabe que Deus irá cumprir. Logo entenda, ele tem apenas uma promessa. Diga para quem está ao seu lado: Abraão agarrou a sua promessa. Mas você caminha um pouquinho mais, e você percebe que Deus quer dar algo um pouco mais forte a Abraão. Por quê? Porque toda promessa é passível de cair num período chamado de esquecimento. Toda promessa é passível de entrar no ostracismo. Toda promessa pode cair dentro de nossa alma como algo que não vai acontecer. O tempo é o maior inimigo de uma promessa, dentro da nossa conjuntura. Mas dentro da conjuntura divina é o maior amigo da promessa. Por quê? O tempo é que nos prepara para recebê-la. E Deus faz uma promessa hoje, mas não significa que ela vai se cumprir hoje ou amanhã. Ele sabe o tempo exato entre o dizer a promessa e o cumprir a promessa. E não é o fato que ele não tem tempo para fazê-la acontecer, ou de que ele não tem poder para acontecer em diante. É que no intervalo nós não estamos prontos ainda para que aquela promessa seja atingida e seja efetivamente cumprida em nossa vida. Então tem o tempo correto. Para Deus e para nós esse tempo é o inimigo, porque quando o tempo é grande demais, a gente pensa: não vai acontecer. As flechas na nossa alma nos acusam diariamente, dizendo: não adianta esperar mais. Quanto tempo faz que Deus falou? Quantos aqui receberam alguma promessa de Deus no passado? Levante a mãozinha bem alto. Só isso? Deus não prometeu nada aqui nessa igreja, então não. Eu vou perguntar de novo, hein? Só aqueles que algum dia receberam alguma promessa do divino, levante a mãozinha bem alto. Uau, agora sim, muitos receberam. Nem todos aqueles que levantaram as suas mãos já puderam ter as suas promessas cumpridas ou recebidas. Mas não significa que aquele que prometeu não irá cumprir. Significa que o tempo ainda está acontecendo. E para nós, embora seja demorado demais, para ele está passando apenas alguns minutos. Perceba então que Abraão tinha uma promessa em mãos, e ele sai errante pelo deserto, sem bússola, sem GPS, sem direção, apenas com uma promessa do divino, do qual ele nunca ouviu a sua voz. Nunca. A primeira vez que ele ouve a voz de Deus é a primeira vez que ele escuta e obedece. E tudo que ele tem é uma promessa, e sai errante pelo deserto como quem é louco. Perceba que a promessa poderia ser esquecida, poderia ser por ele deixada de lado. Ele poderia ter dito: cara, eu vou ficar andando nesse deserto de um lado para o outro, para quê? Sem ter qualquer direção. Então ele decide fazer altares e falar com o Senhor. E no capítulo 15 e o versículo 6 em diante, Deus muda tudo, porque está ele agora na sua tenda. O tempo já passou, ele já tem 10 anos de caminhada, já 10 anos agarrado à promessa. Então Deus diz a ele: escuta, sai do meio da tua tenda e vai ali para fora e dá uma olhadinha no céu e tenta contar as estrelas. E ele sai do meio da sua tenda e chega do lado de fora, o céu estrelado, bonito, maravilhoso. E Deus diz para ele: conta as estrelas que estão aí em cima. E ele tenta contar, obviamente não consegue. E depois que tenta, Deus diz a ele: assim será também a sua descendência. Diferente de uma promessa, Deus dá a ele agora uma visão. Ele passa a ver os seus filhos. Ele passa a vislumbrar aquilo que era apenas uma ideia. Ele passa a ver aquilo que era apenas uma promessa. Aquilo se torna tão vivo, tão vibrante dentro dele, que não resta mais dúvida dentro do coração de Abraão, nem incertezas, nem dificuldade alguma. É por isso que ele agora consegue atingir a etapa de um pai da fé, porque creu totalmente contra a esperança. Havia passado 10 anos que Deus havia feito a promessa e nada aconteceu. Ele tem 85 agora, a sua esposa tem 75, e ele está mais velho, mais distante. Entretanto, Deus faz ele olhar
olhar e tudo que ele vê são filhos no lugar de estrelas. Diga para quem está ao seu lado: primeiro Deus dá uma promessa, e depois Deus dá uma visão. E diga: sabe por quê? Porque a visão é que abastece a promessa. Aquilo que você vê mediante o crer é o que abastece a sua promessa diariamente. Quando a promessa desvanece, a tua visão permanece intacta. Quando a promessa pende a acabar, a tua visão te lembra que Deus prometeu. Isso é um fato. Agora perceba como a história prossegue. Esse homem, possuidor de uma promessa e de uma visão, ele tem a promessa de ser pai de multidão e de receber uma terra, mas ele tem a visão de seus filhos, ele já os viu. Por isso ele é o pai da fé. E fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova das coisas que se espera. Ele não tinha irmãos, mas ele já via. Isso é a fé. É como você dizer para o irmão: irmão, eu já tenho o que eu quero, sem não estar na tua mão. Isso é a fé. Mas para acontecer isso, ele gerou essa substância da fé, em confiar naquele que prometeu. Perceba que ele transmitiu ao seu filho Isaque essa mesma ideia. Abraão transmitiu para Isaque que Deus havia dito: vai ser pai de multidão e vai ter uma terra. Ele transmite, portanto, a Isaque a promessa, mas não tem como ele transmitir a visão. O Isaque tem que crer na visão do pai. Por quê? Porque a visão nem sempre é dada a todos. A visão é dada ao líder, e as pessoas acreditam na visão do líder. Abraão era o líder, então Deus deu a ele a promessa e uma visão, e disse aos filhos: segue a visão de seu pai. Quem creu na visão é que alcançou a promessa. É assim que Deus faz. A visão serve sempre para abastecer a promessa, seja dos líderes, seja daqueles que estão com eles, seja dos pais, ou seja dos filhos que estão com eles. Perceba como Abraão transmite a Isaque, mas o Isaque, por sua vez, transmite a Jacó a mesma promessa, transmite a mesma ideia, mas ele não pode transferir visão, porque ele não recebeu visão. Então vem Jacó, por sua vez, e transfere aos seus 12 filhos. E você percebe isso lá em Gênesis, no capítulo 50, dos versículos 4 aos versículos 15 e 16. Você vai ver ele transferindo a todos os filhos aquela mesma promessa: vai ter uma nação e vai ser um povo só, em uma terra só. Então os filhos enchem disso, e ele transfere a José essa promessa, mas não pode transferir uma visão. Então José recebe a promessa de que eles terão uma terra. É por isso que o José disse, quando estava para morrer: olha, quando meus ossos estiverem aqui no Egito, e Deus tirar o povo dele conforme a promessa, leva os meus ossos para a terra que Deus há de dar, como prometeu a Abraão, meu pai. Perceba que eles têm a promessa, estão agarrados à promessa. Só que o tempo passa, e você vai encontrar Israel, os 12 filhos de Jacó, alimentando essa promessa. Entretanto moram no Egito, e a Bíblia diz que o Egito se torna grande, se torna poderoso, se torna imenso. Por volta do ano 2000, 2250, se tornam grandes, poderosos, e vão suscitando nações após nações, até chegar na metade do milênio e se tornarem opressores de Israel. E quando isso acontece, essa nação agora faz desse povo vassalos e cativos. Israel, que tinha uma promessa, diga para quem está ao seu lado: Israel tinha a promessa de uma nação e de uma terra. Qualquer pessoa que perguntasse para os filhos de Jacó: o que Deus prometeu a vocês? Eles diriam: uma nação e uma terra. O que vocês esperam de Deus? Eles diriam: uma nação e uma terra. O que vocês querem que Deus lhes faça? Que Ele nos dê uma nação e que Ele nos dê uma terra. Era tudo isso que eles tinham. Eles acreditavam nisso. Só que o Egito os oprimiu. Eles se tornaram escravos, como você conhece a história de Êxodo capítulo 1 ao capítulo 3. Eles são agora cativos de um império dominante. O Egito nesse tempo era a potência número 1 do mundo, dominava tudo, e os israelitas se tornaram cativos deles. Agora, se você olhar o livro de Êxodo, e é nesse
início do livro de Êxodo, que traz algumas lições importantes a todos nós, porque dos versículos 21 em diante, você vai ver a narrativa de Deus a Moisés. Deus está falando a Moisés como que estão as coisas, e escreveu Moisés como Israel via. E se você olhar o versículo 23, você vai perceber que depois de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão. Por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu ao céu. Perceba o que Deus diz: a servidão de Israel fez eles clamarem a Deus, e eles clamaram a Deus por causa da servidão. Repita isso comigo, por favor. Diga: a servidão de Israel os levaram a clamar, e clamaram a Deus por causa da servidão. Perceba que no Egito eles só lembraram de pedir a Deus alguma coisa quando a opressão chegou. Os olhos deles não mais estavam na promessa, os olhos deles estavam agora repousados sobre a dor. Eles não conseguiam mais se lembrar do que Deus disse: nação e terra. Mas tudo que eles se lembravam agora é dor e aflição. Eles tinham uma promessa. E qual era a promessa? Meu Jesus, outra vez. Outra vez. Mas agora, oprimidos, tudo que eles conseguem se lembrar é da dor e da aflição. Então eles esquecem que Deus havia dito a eles que eles seriam uma nação poderosa com uma terra. É por isso que o clamor deles agora não é pela promessa, é pelo livramento da dor. Eles nem conseguiam se lembrar de que aquele livramento promoveria nação e terra. Por quê? A dor. E a dor faz os nossos olhos repousarem apenas sobre ela. A aflição tira as nossas perspectivas de tudo aquilo que pode acontecer de bom. As dores, elas cegam as nossas mentes. As crises tiram-nos da promessa. Quando as dores chegam, tudo que a gente quer é se livrar delas. Mesmo que a gente diga: aguenta a dor, porque depois da dor vem a promessa. Mas a gente não quer saber que depois da dor vem a promessa. Por quê? Porque quer se livrar da dor. Isso acontece com todo mundo, com todos nós. Talvez queiramos pensar diferente, mas já aconteceu com você também. Não poucas vezes esqueceste o que Deus disse na tentativa de se livrar daquilo que está acontecendo agora. Significando, portanto, que a dor e a aflição são instrumentos usados até pelo inimigo para nos desfocar daquilo que deveríamos agarrar. Os filhos de Israel deveriam estar agarrados na promessa e na visão que Deus deu a Abraão. Deus não deu uma promessa e deu uma visão a ele. Então significava, se ele deu uma visão, é porque já existia. Israel deveria ter crido nisso, mas a dor fala mais forte, e não há como culpá-los nem julgá-los, porque igualmente a nós. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e diga: quantas vezes a dor fez você duvidar da promessa? É ou não é verdade? Talvez eu esteja falando a pessoas que hoje mesmo disse ao Senhor: tanta promessa, mas nada de cumprimento. Talvez eu esteja pregando a pessoas que durante essa semana inundou o céu de oração, dizendo: não aguento mais, porque não ouves a minha voz. Talvez tudo que tem é o acúmulo de clamores. Entretanto, esses clamores parecem que não são ouvidos, e à medida que não são ouvidos, eles nos acusam, como quem diz: esquece a promessa, porque se ele não é capaz de ouvir o teu clamor, não é capaz de cumprir a promessa. Então isso
depõem contra nós. Agora Israel só consegue pensar na aflição. Qualquer que seja a fala que você vai falar com algum israelita, ele vai te fazer lembrar da aflição. Isso acontece igualmente conosco. Qualquer que seja a pessoa que você for conversar, e essa pessoa estiver em aflição, você pode puxar todo tipo de assunto, mas ela faz uma curva e cai na aflição. É ou não é verdade? Você puxa o assunto, olha, o presidente ganhou, ele cai na aflição. O Brasil foi campeão do mundo, cai na aflição. Acabei de ganhar na cena, cai na aflição. Não cai não. Ele diz, agora você pode me ajudar. Enfim, a verdade é que os nossos olhos sempre irão repousar naquilo que é de nosso maior interesse no momento. E o maior interesse no momento deles era se livrar da dor, ainda que fosse morar no Egito, mas desde que não tivesse dor. Eles estavam contentes com o Egito, desde que não tivesse dor. Você entende? É por isso que lá na frente eles queriam voltar para o Egito. Eles não queriam sair do Egito, eles queriam ficar sem dor. Igualmente nós outros, às vezes não queremos mais a promessa, a gente só quer o livramento. Nos contentamos em não alcançar aquilo que podíamos, desde que a gente não sofra. Nos contentamos em ser aquilo que o mundo diz que somos, desde que não haja labor, desde que não tenha que arriscar, desde que não tenha que crer, desde que não tenha que ir adiante, desde que não tenha que quebrar os protocolos, sair da zona de conforto. Nós só queremos parar de sofrer. Queremos avivamentos, mas queremos continuar no mesmo lugar. Queremos que Deus mova o céu em nosso favor, mas não estamos dispostos a fazer com que a promessa se cumpra. Queremos que Deus nos use, desde que seja do nosso jeito. Estava Israel assim. Então Deus ouviu o clamor deles. Deus mesmo diz isso. O versículo 24 diz que Deus ouviu o gemido do capítulo 2 e lembrou-se. Perceba, Deus não lembrou do que Israel disse, ele se lembrou da aliança que ele fez com Abraão. Quero que você entenda isso. O versículo 23 do capítulo 2 de Êxodo diz que Israel estava de olho na dor. Livra-nos da dor. Quando Deus ouviu o clamor, Deus se lembrou do que Deus tinha dito a Abraão como promessa. Então coloque a mão no ombro do seu irmão e diga: Israel queria se livrar da dor, mas Deus tinha um plano maior, realizar a promessa. Então eu acho que você pode ser profeta ou boca de Deus para quem está pertinho de você, e diga: não deixe as crises ou as dores te arrancarem a esperança nas promessas. Está sofrendo, está doendo hoje, está apertado hoje. Continue acreditando que o mesmo Deus que prometeu, Ele é capaz de te tirar da dor, mas também te colocar na promessa. Mas não deixe uma coisa tomar a outra. Não deixe de acreditar naquele que falou antes. Lembre-se que as circunstâncias vieram depois, as dores vieram depois, as opressões vieram depois, e vieram depois só porque tinha uma promessa, vieram depois só porque tinha algo a cumprir, vieram depois só porque estava sendo usado para te aprimorar. E quando Deus se lembra, Deus entende que é o momento de preparar Israel para receber a promessa. Só que Israel estava um tanto que distanciado de tudo isso. Seus olhos estavam longe da promessa,
Se a nossa fé está longe da promessa, não podemos recebê-la. Ministra isso para quem está pertinho de você. Diga: se a sua fé se distanciou da promessa, você não conseguirá recebê-la. Diga: se os seus olhos repousou apenas sobre a dor, significa que a promessa ficou para trás. Mas eu quero te fazer lembrar esta noite, tirar os seus olhos da dor e colocar os seus olhos na promessa, porque o que prometeu é fiel para cumpri-la. Ele não mudou, ele permanece o mesmo, inigualável. E se você concorda comigo, dê um brado, um grito, um aplauso, um louvor, manifeste algo que mostre a sua esperança. É o mesmo ainda. Então Deus diz: eu tenho que mover, eu tenho que resolver isso, eu tenho que trabalhar isso no meu povo. E Deus quer agora usar Moisés. Ele precisa usar Moisés. Por que ele precisa usar Moisés? Você precisa saber dessa verdade. Porque nenhuma promessa de Deus volta atrás. Isso é simples, mas é real. É simples, mas é fundamental. Diga comigo para você mesmo: nenhuma promessa de Deus volta atrás. Ele prometeu algo? Ele prometeu algo? Ele prometeu algo a você? Tem algo aí que você está agarrado? Está agarrado a uma promessa? Então te alegra, porque o que prometeu nunca volta atrás. Nunca volta atrás. Nunca volta atrás. Mas as circunstâncias, pastor, não volta atrás. Mas as tempestades, não volta atrás. Mas e o que eu fiz? Ele não volta atrás. Mas eu deixei de acreditar, ele não volta atrás. Eu deixei de fazer, ele não volta atrás. Não é porque você errou que ele vai parar de cumprir a promessa dele. Ele permanece intacto. E se você desejar voltar, a promessa está no mesmo lugar. Está lá esperando. Está lá esperando aquele que quer ela de volta. Não é porque o meu erro foi grande que ele diz: eu emburrei, não vou te dar mais aquilo que prometi. Então ele faz com tudo para que as dores me alinhem, porque ele tem que cumprir a promessa dele. Ele tem que te empurrar para a promessa dele. E você não sabe o que está acontecendo. E você tenta vir para a direita, tenta vir para a esquerda, e você tenta de um jeito, tenta de outro, mas ele está te empurrando para a promessa dele. Você não sabe, você se desviou dela. O seu navio foi para longe, mas ele está soprando na tua vela. Você não está entendendo porque o teu timão está rodando. Ele está mexendo na sua embarcação. Ele está direcionando você. Ele quer que se cumpra aquilo que ele falou, porque o que ele falou não volta atrás. Não volta atrás. Não volta. Agarra isso. Creia nisso. Não volta atrás. Eu poderia narrar aqui inúmeros casos bíblicos de homens que deixaram a promessa longe, acenaram de longe, mas Deus foi cercando, não por causa da pessoa, por causa da promessa. Não é porque o cara é bom, não é porque o cara merece, é porque ele empenhou uma palavra. E ele diz: eu empenhei uma palavra e eu trabalho para cumprir a minha palavra. Eu velo para cumprir a minha palavra, porque a palavra dele não cai por terra, nunca, nunca, nunca. É por isso que Moisés diz: Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Toda a promessa dele tem nele o fim, tem nele o cumprimento, tem nele o amém. Então se eu fosse você, eu levantava as mãos aos céus e dizia: eu tenho uma promessa, eu agarro ela de novo, eu pego ela de novo e não vou largá-la dessa vez. Oh! Ele quer cumprir, mesmo que eu não queira. Ele vai trabalhar até o fim. Então se eu disser finalmente: Senhor, eu realmente não quero,
então Ele vai dizer: eu tenho que cumprir a minha promessa. Então o que eu ia dar a você, eu vou dar a outro, porque a minha promessa tem que se cumprir. Israel tinha perdido a visão, não sabia o que fazer. Tudo que eles têm é dor. Mas Deus diz: com a dor não dá para vocês alcançarem a promessa. A dor é apenas um mecanismo purificador, é apenas um meio pelo qual Ele trabalha para receber-nos. A dor é apenas um instrumento. A dor é apenas aquilo que nos afunila, que nos prepara, que nos purifica. Eu queria que você colocasse a mãozinha sobre o ombro de quem está ao seu lado. Massageie o ombro do seu irmão e diga para ele assim: assim como eu passo a mão nos seus ombros, o oleiro trabalha o barro quebra, o oleiro faz de novo, o barro quebra, o oleiro está trabalhando, ele está envolvendo, está nas mãos dele. Ninguém está entendendo o que está acontecendo, mas ele tira uma impureza aqui, continua trabalhando, quebra de novo a massa outra vez, tira outra impureza acolá, continua trabalhando, porque o vaso tem que estar pronto para a promessa. A promessa é muito grande para esse vaso imperfeito, então ele está preparando, porque o tamanho da promessa merece um vaso melhor. Por isso, ao invés de reclamar, jogue a tua mão diante dele e diga: Senhor, eu aceito ser amassado, porque não é o homem que te amassa, não é o homem que te molda, é o divino, e ele conhece o barro tanto quanto conhece a arte de modelar. Ele é o oleiro. Oh, bendito é aquele que nos molda. Ele diz a Israel: vocês merecem serem tratados, cuidados, velados. E o único jeito de fazer isso é moldando. E quando eles agora estavam prontos, e tudo que eles conseguem se lembrar é que ele é um vaso quebrado. E quando é um vaso quebrado, é tudo que Deus quer. Quando não sobra mais do humano, então o divino aparece. Quando o barro é apenas barro, o oleiro diz: é agora que é a minha especialidade. Quando o barro acha que é alguma coisa, que pode se tornar alguma coisa, o oleiro diz: eu tenho que amassar de novo, porque é por meio da dor que nos alinha para a promessa. Isso é maravilhoso. Então ele agora quer usar Moisés para esse momento maravilhoso. Mas eu vou deixar isso para próximo domingo. Eu queria que você se colocasse em pé. Há uma promessa de Deus latente aqui hoje. O Espírito Santo me leva a te ler um texto. Eu queria que você me ouvisse agora. Aleluia. Como o Senhor está trabalhando aqui hoje. Diz o Senhor, escute, palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Na sua mão. Você pode dizer para quem está pertinho de você: nas mãos de Deus. Na sua mão.
nas mãos de Deus. Está triste, pastor? Está nas mãos de Deus. Não consigo ver o amanhã. Está nas mãos de Deus. É na sua mão. E que não comando. Ni mande na nagais norokondo isnololo tuye que totorobada. Ere que totorobandara gachete de menere. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, ó IBBN, diz o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó Igreja Batista Boas Novas. Seus olhos precisam voltar à promessa. Tire os olhos da dor hoje e volte à promessa. Pare de olhar as circunstâncias hoje e volte a olhar a promessa. Volte a olhar o que prometeu Deus. Feche seus olhinhos. Quero ser, Senhor, um vasinho novo. Estamos nas suas mãos. Somos o barro. Tu és o oleiro. Deixa a sua alma se derramar e cante. Diga. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Diga. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que já foi um vaso de louvor, mas algo aconteceu, quebrou, perdeu aquela unção, aquela graça, e
deixou Jesus. Servia-o, o amava, mas alguma ferida o arrancou de Jesus. Aí hoje o oleiro te diz: deixa eu te fazer de novo, deixa eu consertar as rachaduras, deixa eu te moldar outra vez. As suas aflições te trouxeram até aqui, e o oleiro te convida para você voltar à promessa. Eu faço 2 convites aqui agora a você que está longe de Jesus, que quer receber Jesus hoje de novo, de volta. Aconteceu algo, alguém até te chamou de desviado, mas o seu coração sempre teve vontade de voltar. E hoje teu coração está dizendo: já quebrou tudo, volta agora. Igualmente a você que hoje está ouvindo isso aqui e quer receber esse mesmo Jesus no seu coração. Então, enquanto a gente canta essa canção, esse primeiro convite feito te proporciona a oportunidade de sair do teu lugar correndo e vir até aqui. Mas também eu quero oferecer essa oportunidade a todos quantos sente a dor da aflição e quer a ajuda do Espírito Santo para que seus olhos voltem à promessa. Esses 2 convites lhe faço agora, enquanto essa canção estiver sendo cantada. Sai do seu lugar. Senhor amado, Como um vaso, nas mãos do oleiro. Amém. Pega a minha vida, me faça de novo. e faça de novo. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser. Venha, Eu quero ser venha mesmo. Venha, venha mesmo. Eu quero ser. O convite está aberto a todos vocês cuja aflição tem sido tão apertada e tem feito seus olhos olhar apenas para a dor e não para a promessa. Eu te convido a sair agora do seu lugar e vir diante desse altar e dizer: Espírito Santo, coloca os meus olhos de volta na promessa. Sai agora do seu lugar. Eu quero orar com você. Quebre o seu próprio protocolo pessoal. Eu quero orar com você. Vem, não tenha vergonha. Pode encher os corredores, vem. Ouve. um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Se você tem vergonha de vir à frente, aí mesmo onde você está, se você sente isso, dobre o seu joelho aí onde você está e se renda ao Pai. Vocês que estão aqui à frente, se quiser, dobre o seu joelho e diga: ei, oleiro, eu estou aqui.
Aí mesmo onde você está, na galeria, na igreja, se a tua alma clama, dobre agora seu joelho e chora o quanto quiser. Fala com Ele o quanto faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso. Se você puder abraçar alguém, eu quero orar agora. Abrace alguém cuja dor e aflição feito os olhos saírem da promessa. Abrace alguém pertinho de você. Chora com esse oleiro. Chora com esse vaso. Ora por esse vaso. Ora. Chora por ele. Chore por ele agora. Chore por ele agora. Nós oramos agora, Senhor. Nós somos a tua noiva. Nós sofremos, Senhor. Somos tão pequenos, tão frágeis. Sentimos tanto, Senhor, a ausência da promessa. Mas sentimos com tanta frequência a dor da aflição. Quantas almas agarradas à dor. Quantas lembranças que machucam, que ferem. Quantas feridas abertas, Senhor, por causa da dor. Feridas que essas pessoas não conseguem se libertar. Ouve agora, ó Espírito Santo, o clamor. Ouve agora o gemido dessa alma. Ouve agora, ó Espírito, o clamor dessa mãe, desse pai, desse filho, dessa filha. Ouve agora, Espírito Santo, o clamor dessa alma, que sabe que não há outra saída senão tu. Então eu lhe peço agora, Espírito Santo, ajude a tirar os olhos da aflição e da dor e nos faça olhar para a promessa, Senhor. O Senhor prometeu e é fiel para cumpri-la. Então tira os olhos dessa igreja da aflição e da dor e faz eles olharem para a tua promessa, pois a tua promessa é imutável e perpétua e pode passar os tempos e as estações e a tua palavra vai se cumprir. Então, Pai, olha agora para essas lágrimas, para esses gemidos, para esses clamores. São teus filhos, lembra-te deles, mas lembra-te da promessa que fez a eles, Pai. Lembra-te da promessa que fez a essa igreja. Lembra-te da promessa que fez a esse pai, a essa mãe. E Ele agora te apresenta isso, Senhor. Oh, meigo Espírito Santo, abraça essas pessoas que choram, abraça essas pessoas que gemem. Abraça agora, Espírito Santo, com seus braços de amor, com seu manto de misericórdia, e faz eles descansarem em Ti. Ainda que a aflição se apresente, a promessa continua em pé, a promessa continua em pé. Então vem a tua cura, vem a tua liberdade, vem a tua unção, vem o arrependimento, vem a liberdade, porque a promessa é tua. Ah, Espírito Santo, ministra sobre nós. Nós queremos tudo que tu tens a nós, queremos tudo, tudo.
tudo que tu tens a nós. Oh, aleluia, 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 aleluia. Creia na promessa, creia na promessa, invoca a promessa, suscita a promessa, afirma a promessa, oh, fale a promessa, confesse a promessa, chame a existência a promessa, diga: eu estou curado porque Ele prometeu, diga: as portas se abrirão porque Ele prometeu, diga: minha família será salva porque Ele prometeu, diga: meu filho será salvo porque Ele prometeu, diga: minha filha será cheia de Ti porque Ele prometeu. Diga, invoque a promessa, afirme a promessa, celebre a promessa. Ou se você puder abraçar bem apertado quem está pertinho de você e celebrar, e diga: seus olhos na promessa, olha para a promessa, acredita na promessa, descansa na promessa, afirma a promessa, declara a promessa. Pode mudar, mas tua palavra. Quem tem glória a Deus, diga glória a Deus. Quem tem línguas estranhas, fala em línguas estranhas. Se você puder abençoar, abençoe. Cante. Vamos celebrar a promessa, vamos. Celebre a promessa. Pode passar, tudo pode mudar, Cante. mas tua palavra vai se cumprir. Diga. Posso inventar o Vamos terminar cantando. eu Não sei saia que ainda, não luta saia. por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Diga. Minha esperança está nas mãos do Quero ouvir tua voz, eu bem sou. alto. Cante. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Olha o que diz. Tudo pode passar, Diga isso. tudo pode mudar, mas tua palavra vai se Quero ouvir a sua voz. Vamos terminar profetizando. Está no horário. aliança, Deus de Ele é. Vai. Vai forte. de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Vai. Mas tua Ela vai. vai Esse Natal do Rei bem alto se você crê nele. Oh, promessa divina. Que o grande amor de Deus, a paz de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Abrace, 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 abrace. Tem a promessa de Deus.